ela pode se transformar numa consciência, ela pode ir em direção da consciência e encontrar com essa fonte inesgotável de energia e conhecimento que é o Spanda. Ok. O que é que Paravac tem a ver com Spanda? Paravac é o que está antes da gente conceber a linguagem, né? Sem linguagem não haveria as coisas, né? As coisas, elas são as coisas em si, elas têm um nome, elas têm uma forma, elas têm um contexto, elas têm um enunciado que vai dar o significado disso. E acaba que, como agora nós somos seres globalizantes, tudo acaba perdendo a sua especificidade para entrar no contexto de globalização, né? Mas existem coisas na nossa consciência individualizante que só a gente vai conseguir estabelecer enquanto vínculo, enquanto sentido. Paravac é o que está anterior a esse sentido. É a parte da sua consciência que ainda não processou o sentido e está lá com uma semente vibrando, porque ela está plena, né? Ela está purna, ela está cheia de espanta, ela está cheia de potencialidades para despertar. E essa semente ela não é nem boa nem ruim, ela é tudo. Ela pode chegar a reverberar algo bom, positivo, ou algo negativo. A gente vai buscar olhar essas coisas positivo e negativo de uma forma indistinta, né? Porque o Shivaísmo fala que a gente não precisa buscar nada, a gente precisa somente reconhecer o que já existe, porque na verdade as coisas elas não mudam, elas são em si o que sempre foram. É complicado, mas ao mesmo tempo é um pouco óbvio, né? A gente não mudou muita coisa, né? De lá depois de a gente era adolescente para cá, quando a gente vai fazer uma retrospectiva das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente está praticando hoje em dia enquanto ofício de trabalho, enquanto relações afetivas, a gente vê que quando era pequeno eu brincava disso, quando era pequena eu brincava disso, desejava ser isso, e aí o caminho é só a realização disso. Então, esse Paravac, a voz suprema não reverberada, é como se você começasse a observar antes de Hebe, antes de Patrícia, antes de Lívia, antes de surgir essa individualidade. É bem difícil, porque a gente está o tempo inteiro sobre muitas certezas, sobre muitos conceitos, sobre muitas formas fixas. Então eu consegui ir lá para trás, que na verdade não é trás, né? É ir lá para dentro de um lugar, que é como se houvesse apenas um vazio cheio de vibração, vazio completamente cheio de vibração, que é como esse sino aqui. Ele é vazio por dentro, mas se eu toco ele está cheio de vibração. Se eu botar água aqui e fizer esse movimento, ele vai fazer a água borbulhar. Que é o exemplo que o próprio Shivaísmo dá, né, em relação a que esse vazio cheio é difícil, né? A gente entender, porque a gente é muito racional, então ou é isso ou é aquilo. Mas na verdade, o Shivaísmo que eu coloquei lá, o paradoxo como caminho, né? É a gente ir abrindo essas percepções e buscar encontrar as polaridades que se opõem. Só que como elas se opõem e tudo é circular, as coisas elas tendem a se encontrar em um ponto, ou em cima, ou de um lado, ou no centro. Elas tendem a convergir para algum lugar no plano da dualidade, né, da nossa mente. Nesse sentido de Paravac, para mim conseguir observar isso, é como se você, o melhor, isso leva um bocadinho de tempo, na verdade, para a gente conseguir perceber antes do pensamento nascer. Quando você já percebe o pensamento, já foi, já manifestou dentro da sua consciência uma voz que não é mais suprema, porque ela é específica, ela é particularizada. E Paravac é a voz suprema. A voz suprema no sentido que ela pode se transformar em qualquer coisa, porque ela é suprema, bom, ruim, que vai fazer você contrair, que vai fazer você expandir, que vai fazer você prosperar, que vai atrasar a sua vida. Ela é suprema, né? Ela é não reverberada, ela não chegou ao plano da linguagem, ela não chegou ao plano do
Se a gente vai saber direcionar esse conhecimento para um lugar produtivo, frutífero ou infrutífero, aí já é para a gente, né? O conhecimento em si, ele nos dá uma abertura de caminhos assim absoluta. Então, eu comecei a lidar com a seguinte questão em relacionamento: não existe eu, só existe Shiva, só existe a consciência. Tudo que eu fizer, independente de conceitos morais da minha cultura, da cultura brasileira portuguesa, né? Brasileira, portuguesa, europeia. Tudo que eu fizer, independente dos conceitos morais, dos conceitos éticos, dos conceitos conceituais da educação que eu tive, eu vou entender como um movimento de Shiva, como um movimento da própria consciência. E, para além disso, eu não vou sair fazendo qualquer coisa também, claro, né? Mas eu vou observar quem é este Shiva, que eu dou o nome de Lúcio, existe o nome de matriz de equilíbrio. Porque, acho que eu expliquei em alguma aula, não lembro se foi anterior, se foi em outro lugar, que, na verdade, o eu individual, particular, ele é a parte limitada da consciência absoluta. E, de fato, existe só uma coisa: a consciência. A gente separa por questões didáticas, né, para entender que as formas do meu pensamento, elas vão criando a realidade a longo prazo, a curto prazo, dependendo do seu poder. Então, a energia de uma pessoa que está muito agorenta, ela consegue atrair para si atraso, cheia de poder, porque ela deu poder a esse pensamento, o pensamento se materializou e ela fez acontecer. Mas eu quero ganhar na Mega Sena, blá 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 blá. Cara, a pessoa sempre pensa em coisas materiais como algo próspero, né? Mas não necessariamente vai acontecer dessas coisas. Ou pode, né? O Osho conseguir criar uma grande cidade a partir do conhecimento que ele tinha do Vijayavada Tantra, né? Tem um exemplo de um nadador, Cielo, eu acho, que o treinador dele tinha conhecimento de técnicas de meditação, de yoga. E quando viu ele pequeno, perguntou a ele se ele queria ganhar uma Olimpíada. E ele disse que sim. O que ele fez, esse treinador? Ele treinou esse menino até o Cielo, até certa época, mas ele gravar uma fita todos os dias, visualizando a vitória na Olimpíada de 2000 e não sei quanto. E enxergando os detalhes, enxergando o braço dele entrando, ele expirando. Se quer ganhar uma Olimpíada, você vai ter muito poder, né? Não é qualquer pessoa, né? Qualquer aleatório da vida que ganha uma Olimpíada. Muito poder. Para você ganhar alguma coisa que tem muito poder, você precisa ter muito poder também. Você precisa despertar muito poder. E aí, Paravac, é essa observação que a gente vai começar a fazer dentro de nós. Qual é o poder que eu estou dando para a minha consciência individual? Na verdade, qual é o poder e de qual poder estou destituindo ela? Porque se não houver a observação, a auto-observação, não vai haver um movimento direcionado. Tudo tem uma direção. Se eu jogo isso não vai continuar reverberando, você vai cair. Então, as coisas elas tendem a ir para baixo. Elas não tendem a subir aqui por conta da questão gravitacional, perder, parará. Os pensamentos também, eles também tendem a perder a sua potência. Então, a energia puxando a gente para baixo. A gente só consegue sustentar essa energia por um bom tempo. Como tudo é cíclico, as coisas elas se transformam em nós. Mas elas, às vezes, elas podem se transformar muito rapidamente, ou às vezes muito lentamente, e você está ali no martírio de alguma coisa há muito tempo. Então, botei lá, né, os temas que a gente vai estudar em relação ao Paravaca, a Paz Suprema, é que a gente vai precisar agora entrar no processo de aceitar todos os pensamentos. Isso, os pensamentos são vozes que às vezes a gente não para ouvir, aí coloca, sei lá, um bolo para dentro, um geladinho ou alguma coisa para anestesiar, só que eles continuam ali, eles são potentes, eles são potencialidades. Eu acredito muito na coisa da transformação, né? Transformação no sentido de, tipo, vou pegar uma coisa que
a sociedade abomina? Apego, obsessão, pronto. Pessoas que são obsessivas por alguma coisa, por alguém, por alguma coisa. A obsessão é um poder muito, o ódio, né? A obsessão, ódio, essas coisas assim, são vistas como ruim. Isso são potências, são potencialidades, são consciências cheias de vibração. O que acontece é que essa consciência individual que está sentindo isso, que por algum motivo inexplicável estabeleceu isso, fez brotar, alimentou dentro de si essa potência, essa potencialidade, ela não está dando uma direção para a polaridade positiva desse sentimento. Mas o ódio é uma coisa que tem muita força, né? A vingança é uma coisa que tem muita força. Isso aí deve se olhar de forma amoral, né? Sem moralidade em cima do negócio. É claro que quem está no caminho de procurar um autoconhecimento, uma iluminação, não vai sair por aí, sei lá, matando, estuprando, roubando, fazendo essas coisas assim, né? Então, isso aí já descarta essas possibilidades. Se eu pego e observo que eu tenho, que eu sou, por exemplo, obsessivo por alguma coisa, por um livro, e essa obsessão está me fazendo mal, todo mundo está apontando, o que eu preciso fazer? Ter essa potência e eu direciono quando surgir, né? Quando essa coisa começar a borbulhar dentro de mim, o ato de ser, né? Porque é sempre o ato de ser, o ato de experimentar a obsessão. Eu não sou obsessivo, ninguém é obsessivo em si. Em si, nós somos uma consciência totalizante e uma consciência comprimida. Totalizante e comprimida. Totalizante e comprimida. Quando o ato de ser, da compulsão, da obsessão começar a surgir, aí eu preciso ver, observar. Dentro do que eu vejo e eu observo a coisa me tomando, aí eu direciono. Aí eu olho para a circunstância. Minha casa toda suja. Eu pego essa energia e direciono ela para uma casa. Aí aos poucos você não vai mudar a obsessão, você vai continuar sem acontecer. Porque meio que é uma base, né? Da estrutura dessa consciência individual. Mas você vai conseguir ter consciência das suas potencialidades, sejam elas luminosas ou as sombrias, para antes do negócio começar a reverberar, a aparecer em você direcionar. Estou fazendo um coisa todo disperso, completamente disperso. Beleza, daqui eu vim fazer aqui. Qual é o contrário da dispersão? Atenção. Isso, essas coisas, a gente vai ouvindo essas vozes, que são as vozes individuais, as nossas vozes de pessoa, e aí a gente vai indo para trás, que é para dentro, né? Para dentro. Para observar. Quando ela surge, ou ela, às vezes ela já surgiu e já tomou a gente. Quando eu começo a ir para trás, para observar, meu Deus, mas que hora foi que eu comecei a pensar isso? Aí vou indo para trás, eu vou até chegar no encadeamento de várias coisas, de vários pensamentos, de várias estruturas. É como se você fosse abrindo aquelas bonecas russas que vai tirando, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Então a gente vai buscar observar a nossa mente, os nossos pensamentos, principalmente essas coisas do cunho verbal. E dentro dessa coisa a gente vai buscar ver todos os pensamentos como uma linha contínua, uma linha que ela não tem uma quebra. Estou pensando numa coisa, de repente mudei de pensamento, de repente comecei a perceber outra coisa, uma linha contínua. Só que a gente vai usar realmente o ouvido. Por isso que a gente faz esse primeiro, né? Isso aqui, isso vai enchendo o ouvido de ar e vai tapando. Tem uma hora que você vai relaxando o maxilar e a vibração ela vem aqui para dentro do ouvido, você não consegue ouvir o externo. E quando você para, você consegue ouvir mais de si mesmo, tá? Então a gente vai ouvir essas vozes, vai dar ouvido mesmo, não vai questionar, né? Porque às vezes a gente ouve, aí bota um julgamento em cima, às vezes a gente ouve e quer consertar a voz. Ai meu Deus, eu estou pensando nisso, que horror! A gente faz uma sobreposição de realidades. Só que até o próprio Krishnamurti, né, que eu estudei durante um tempinho, ele fala que assim, olha, não se deve sobrepor as realidades uma sobre a outra, porque senão você vai ficar num eterno jogo de forças. Na verdade, você tem que compreender como essa realidade se manifesta dentro de você e a partir do como você direcionar. Porque o yoga, ele é um comprometimento consigo mesmo. A gente faz postura, faz isso,
fazer aquilo, mas o yoga ele está em tudo, na real. Está na hora, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, na hora que você olha para o outro e por aí vai. Aqui é só uma questão convencional do ocidente, assim, sabe? Tapete, essas coisas todas, né? Ele vai olhar para esse movimento aí, né? Para o meu paradoxo como caminho, a revelação não pronunciada, a linguagem como instrumento da magia da consciência. Fala sobre isso. O que acontece com a linguagem como instrumento da magia da consciência? Acho que eu já falei, né? Tudo que tem uma forma tem um poder. E isso é diferente disso, porque tem uma forma e tem um contexto. O poder disso é ser colocado na mão para experimentar. O poder disso é isso. Falando de coisas simples, né? Se a gente começar a olhar todas as coisas como uma materialidade da consciência. Veja, a grande magia que a gente pode ter é perceber as coisas. É isso que Shivaíno sempre aponta, e na célula também, a professora Cristina fala, gente, a grande magia não é não é Harry Potter, não é essa coisa, é perceber as coisas, é perceber quanto tempo esse sino dura para parar, ou quanto ele vibra, ou como uma linha começa a surgir em você e de repente, cara, é mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente cria toda uma alegoria, uma coisa fantástica, porque quando você percebe a si mesmo e percebe as coisas ao redor, você às vezes consegue até passar invisível por elas, por conta dessa percepção, porque a percepção é a magia da consciência. Ela, lembra, né? Ela abre os olhos, ela percebe a si mesma no mundo e ela deseja. Quando ela deseja, ela fecha os olhos, ela coloca o mundo para si mesma, para dentro. E depois ela abre os olhos e ela age. Ela vai para fora para realizar o desejo a partir do conhecimento que ela tem sobre si mesma. Mas primeiro ela projetou o mundo para fora e ela percebeu o mundo lá fora através do seu desejo. Então, por isso que algumas práticas de yoga têm processos de concentração muito longos, assim, você ficar olhando para a parede durante horas. Ai meu Deus, que saco, né? Não, isso ensina a mente a perceber as coisas. Porque não é a mente que percebe as coisas, a mente ela produz as coisas, porque a mente ela já é um aspecto, ela já é a linguagem manifesta, é a consciência, essa consciência anterior, a Paravaga, a consciência absoluta que percebe as coisas. Mas às vezes a gente não consegue ir para a consciência, a gente vai para a mente ou para os sentidos. A mente e os sentidos, né, que são os Panchamahabhutas, os sentidos mais grosseiros, não são o mal, o ego, né? Não é o mal da humanidade, não é o ego, porque se você não tivesse um ego, você não ia processar de forma individual as coisas, você ia processar em série. Então, cada um percebe as coisas de um jeito, né? Se você não tivesse um ego, que lá no ego é arrancar, é o que dá forma ao eu, você não perceberia de forma individual. Então, eu sinto que às vezes a gente precisa apenas olhar para si e perceber como é que individualmente a gente percebe as coisas. E não despotencializar essa percepção e potencializar a percepção do outro. Como a gente vive em coletivo, né? Às vezes nosso inconsciente está muito preso a percepções em série, né? Percepções que são réplicas do discurso, porque fica mais fácil, porque você não entra em contradição, você não entra em paradoxo, você não entra em frustração. Mas se a nossa consciência é tudo, a gente deveria estar apta para experimentar de forma livre. Só que não, vem uma frustração, vem uma tristeza, vem uma despotência, eu quero fugir, não quero que o outro me veja dessa maneira. Então, gente, vejo o professor Luiz todo dia, de repente ele chega mal-humorado, entediado. Isso quebra dentro de quem está percebendo a percepção que pareceu ser estática lá. Aí não deu mexer,
Eu cruzei a perna, né? Instintivamente, porque eu já tinha percebido que havia uma coisa que estava vindo em minha direção, eu só não tinha visto. Eu tinha percebido. Quando cruza a perna, quebra. Você fecha, né? Vai rezar o texto e cruze as pernas, cruze os braços. Você fecha, velho, o círculo. A energia circular, né? Você fecha. Porque essa coisa do yoga, a gente sente de perna cruzada, porque é para que a energia fique para você. Depois a gente abre os braços, abre as pernas para a energia circular. Mas no começo, no processo de introspecção, como eu estou indo para dentro, eu cruzo, eu fecho, eu tranco. Isso aqui é uma energia trancada. Isso aqui é uma energia trancada. Poderia ser tudo, mas é o vazio. Poderia ser tudo, mas é o gesto do conhecimento. Poderia ser tudo, mas é o gesto de Kali. Na hora que ela me abraçou, eu fiz assim, dei um abraço nela, porque eu não queria negar, para ela não passar vergonha. Aí um outro aluno, pelo espelho, percebeu eu fazendo isso. Eita não. No final a gente caminhou no final ali, professor, por que você fez isso? Cruzou as pernas quando o X fica abraçado. Eu falei, tratei uma coisa que eu não queria dar. Você quer dar uma coisa que quer roubar de você? Se você for assim, beleza, nenhuma. Então, por que eu fiz aquilo? Foi instintivo, porque eu percebi uma energia. Ela ficou completamente inquieta, a aula inteira eu tinha sacado isso, completamente inquieta, dando um monte de desculpa de que não tinha ido, não estava indo para a sala porque estava assim, a sala toda baixa astral. O que você vai fazer com uma pessoa como essa? Você não vai alterar nada. Você segue o seu caminho. Você percebe, mas você volta para si. Porque o que acontece, a gente percebe e conecta com aquilo. Na consciência, a gente é um. Se eu percebo aquilo e eu começo a emitir uma percepção, além da percepção espontânea, então, porra, não sei o que tá pesada pra caralho, né? Não tô conseguindo me concentrar. Eu prometi. Já conectou, velho. Eu tenho que continuar na separação. Perceber para onde aquela voz, aquela vibração está indo, observar, não necessariamente olhar para o lado e voltar para mim mesmo. Se ela estiver puxando muito, aí você arranja uma forma de fechar, de dissolver aquela percepção dentro de você. É mais difícil fazer isso. Impressionante. Eu tô lembrando. Por causa da magia da consciência. Eu tô lembrando aqui ontem. Eu tava muito agoniada com o menino que ele tava drogado lá no forró. Drogado. Louco. Aí eu tava agoniada, querendo ajudar ele. E a energia dele vinha em mim, olha. Eu chorei, no meio da festa. Eu chorei. Pronto. Porque eu queria segurar ele, eu queria ajudar ele. Não, minha irmã, Isso é aí muito é louco. coisa Isso é para muito ele e a louco. família dele resolver, minha irmã. Isso é muito louco. Olha, principalmente em lugares abertos. Lugares abertos, pode ter certeza que é muita coisa, né? Puxa de muito lado. Se você não estiver fortalecida por dentro, o negócio puxa. A reverberação do outro lhe puxa, etc e tal. Eu dificilmente tomo atraso na rua, né? Porque eu ando percebendo as coisas, né? Mais do que eu, né? Fiz 5 anos de Buda, de João, pratiquei há algum tempo. Já fiz meditações de 1 hora por dia, durante longos meses. Isso dá essa coisa. O que acontece? Eu tenho um instrumento. A minha mente é um instrumento. A minha visão é um instrumento. Eu ouvi, eu falo e o meu tato. Então tem pessoas que conseguem fazer outras chegarem ao êxtase com um toque. Por quê? Porque ela usou aquele instrumento do tato de forma não consciente, mas porque não precisa praticar yoga para desenvolver a si mesmo, entende? Yoga é só método, saca? Tudo que você faz com consciência vai te levar à consciência. Tudo que você faz aperfeiçoando a si mesma dentro daquilo ali vai te levar à consciência inevitavelmente. O yoga é só um sistema de técnicas e de filosofias que vai dizer, olha, esse sistema diz isso sobre a mente, esse sistema diz isso sobre a mente, esse sistema diz isso sobre a mente. Com a psicologia, Jung diz uma coisa, Freud diz outra, Moren diz uma coisa, a Gestalt diz uma coisa. Quem está certo? Não sei. Cada um vai escolher quem está certo. Pronto. Você pega um instrumento que é um sino. Você não sabe como é que toca, você vai ter que experimentar. Bater aqui,
soube que ele faz um som contínuo. Mas como é que faz? Aí você vai fazer o quê? Eu não estou conseguindo. Eu vou atrás do conhecimento. Aí o conhecimento vai dizer: você tem que fazer um movimento sutil, contínuo, e dentro desse toque sutil e contínuo da sua mão no bastão, no contato do bastão com o sino, ele vai abrir o som. Mas se eu fizer muito forte, ele para. E qual a importância desse sino? Esses sinos, eles fazem a mente se transformar nele, né? Quando a gente vai se concentrar nele, ele faz. Não tem como não perceber, né? Ele puxa você para cá. E aqui fala sobre a dissolução, né? Porque inicia um movimento, mas ele vai parar. Ele vai se dissolver. Ele é um instrumento de concentração, como o Japamala é um instrumento de concentração. Partir para o próximo tema, para a gente começar a nossa prática do mantra e fica, tá bom? E aí qualquer coisa depois, ao longo da semana, se vocês quiserem conversar, vocês mandam no grupo. Ó, aí tem, pronto, foi a revelação não pronunciada que comecei por aí. A linguagem como instrumento da magia da consciência criou o objeto na minha consciência. Tem que observar esse objeto, porque ele pode desencadear um dia de atraso. Né? Sabe aquele dia que começa ruim e aí você só alimenta aquela parada ruim puff, e desemboca. O paradoxo como caminho, porque somos paradoxos contraditórios, então a linguagem ela é não reverberada para Bhakti, que ela é uma deusa na verdade, né? Que ela era Sarasvati no mundo védico e depois caminhando para o Trikashayana Kashmir, ela virou Vak, para Vak e parar a parar Vak, suprema e não suprema, voz, voz suprema e apenas voz. Um bagulho é muito mais aberto, né? Eu estou aqui, como a gente tem 1h30, eu estou apontando o que eu acho essencial, mas isso aqui ainda se abre em muitas coisas, muitas, né? Eu larguei tudo para estudar isso, né? Teatro, Kung Fu e todas as coisas que eu fazia, porque eu vi que o negócio era suave. E aí o mantra, a gente vai entrar no mantra, a gente vai praticar um mantra hoje. Você trouxe o Japa Malaya? Trouxe. Então, eu esqueci Se hoje. for, faz na mão. É. O mantra como potência, como potencialidade. No sentido de que eu estou ali fazendo um mantra, né? Om Sarasvatiyaya Namo Namaha, Om Sarasvatiyaya Namo Namaha, Om Sarasvatiyaya Namo Namaha. Um exemplo da Sarasvati, que é a deusa da linguagem, no mundo védico. A Sarasvati é a deusa da linguagem, então ela vai fazer com que o nosso inconsciente desperte a linguagem. Aí, de repente, você começa a pensar em não sei o que, não sei o que, não sei o que, você sai do mantra, do processo do mantra. Um yogi vai fazer o que? Tudo isso. Vai pegar tudo isso que sai de dentro, que são os pensamentos, as emoções, e vai encher de Japamala com essas percepções. Não vai esvaziar. Na verdade, você vai direcionar tudo isso para a sua intenção de prática. Você vê, nada se perde na natureza. Tudo se recicla. É fato isso. A gente está vivo pelas bactérias, você sabe, né? Das folhas, das frutas que caem no chão, ninguém come, apodrece, entre aspas, na verdade fermenta, aquilo alimenta o solo e aquilo vai fazer. Então, nenhuma percepção que você tem, pode ser a mais horrível, pode ser a mais julgadora, pode ser, ela se perde. Na real, o que a gente vai buscar aprender aí com essa nossa prática de hoje é a direcionar essas rosas. Direcionar e transformar dentro do que a gente percebe sobre elas. Tá bom? Então, a gente vai, a partir disso, o mantra, a gente vai olhar ele como um instrumento. Como, se vocês fizerem o banheiro, a gente vai deixar rosa, né? Isso aqui é um instrumento, o mantra aqui também é um instrumento. Então, ele é um instrumento de abrir a mente, abrir a consciência, fazer a coisa girar, fazer a coisa se mover. Para quê? Para que você mesmo perceba a coisa se movendo em você e a partir dessa percepção direcionar, tá bom? Então, a gente primeiro vai começar por Shavasana. Livre, se você dormir, pode deixar, né? É, pode deixar.
Deita lá, incha,